Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar a nossa releitura de O Amor nos Tempos do Cólera, Prêmio Nobel Gabriel Garcia Marques. É um livro um tanto quanto complicado, um tanto quanto poético, né? É um livro assim que é um assunto muito tranquilo, por dizer assim, um assunto muito fácil, né? É um assunto em que você tem basicamente três, é o famoso triângulo amoroso, né? Você tem aqui o Juvenal, o Florentino e a Fermina. Muito bem. Então, já fiz um resumo das primeiras 70 páginas, né? Que já está falando do Juvenal, né, a velhice, né? A morte gratuita. E no velório dele, né? Após os funerais, voltou-se a história no terceiro elemento da história, que é o Florentino, né? O Florentino é aquele rapaz mais introspectivo, poeta, toca violino no coral, trabalhava nos telégrafos, né? Então a gente tem esse personagem que é o que marcou o retorno. A parte termina com ela falando que chorava mais pela presença, pelo retorno na vida dela do Florentino do que pela morte do falecido. Então por quê? Aí vai ter aquele flashback, né? Vamos lá, vamos fazer o flashback. Então, da página 71 em diante, Florentino e Aritza, por outro lado, não deixar de pensar nela um único instante desde que Fermina Daça o rechaçou sem apelação depois dos amores longos e contrariados, e haviam transcorrido a partir de então 51 anos, 9 meses e 4 dias. 51 anos, hein? Então esse caso se passa por 51 anos. Né? E aí vai ter o flashback de como eles se conheceram, né? Então assim, a narrativa é muito, aliás, o enredo é muito simples, né? Quando eu falo de história é muito simples. Agora, como está na mão do Garcia Marques, é igual aqueles enredos lá na mão do Saramago. O Saramago pega uma coisa que é simples e consegue complicar o negócio assim, com tanta estética, né, autoral, que aí fica, né, sobe o nível. Então aqui, se não fosse um outro narrador, né, a questão do narrador do Garcia Marques é que faz toda a diferença numa história que outra pessoa narrando talvez não tivesse o encanto que tem a narrativa do Garcia Marques, né? Então, tentando explicar isso, né? Porque, assim, não acontece nada de muito... igual, por exemplo, lá no 100 Anos de Solidão, é muita coisa acontecendo, né? Muitos personagens, muita coisa acontecendo, revoluções. Aqui tem as revoluções também, tem as guerras civis. Então, nós estamos aqui mais ou menos ali, eu calculo, né? 1870, uma coisa assim. Porque eu calculo que esse pessoal nasceu em torno de 1850, porque 1930 é que nós temos o final da história, que é o começo, né? Então a história começa no final. Aí voltando, né? Nós estamos lá mais ou menos em 1930, 1935, 36 e voltamos até o meados do século XIX com as guerras civis, né? Inclusive vai ser afetado, né? Justamente por essas. Inclusive nós vimos lá os amigos, né? Os amigos do Juvenal, né? Que sobreviveu a essas guerras, né? Essas revoluções. Então muito bem. Então a gente tem um longo flashback para saber quem que é o Florentino Aritza, né? Poeta, sentimental, né? Trabalhava nos Correios. Aquela questão, ele vive a tensão entre o desejo e a idealização, porque como ele não tem acesso à menina, que é uma senhorita, né, que é a Fermina Daça, ela fica andando lá, vai para a igreja, vai para a escola com a tia, né, que é a irmã do pai, né, o Lourenço, né. Então ele idealiza a menina, fica idealizando e sofrendo fisicamente de paixão. Então ele é aquele rapaz que, assim, ele sofre tanto de paixão que sofre até no corpo, né. Então ele fica doente, tem náuseas. Então, assim, é interessante que para ser uma coisa piegas, né? Hoje em dia, né? Essa geração da pegação não tem mais esse lado romântico, né? Sofrer por amor, não tem mais isso, né? Inclusive, o cara falar que sofrer por amor é desclassificado. Ah, são beta, né? São beta. Então, aqui, de certa forma, que para a Fermina Daça, que é interessante, né? Porque aqui você tem, como ele, né? Como o narrador está vendo todo mundo, né? O narrador está, aquele famoso narrador da perspectiva balzaquiana, né? A perspectiva onipresente, onisciente. Então você tem a visão que ele, o Florentino, né? Florentino Aritza tem da Fermina Daça e a visão que a Fermina tem do Florentino, né? Então você tem o que ela pensa dele, né? E o que ele, ao mesmo tempo que ele pensa dela. Então
ela, para ele, é tudo uma idealização, e ela é mais realista, né? Ela tem uma certa dó dele, assim, de ver, olha, um homem desamparado, um homem solitário, gosta de fazer cantigas, tocar violino. Então ela tem, só que ao mesmo tempo ela fica como, né? Uma moça, né? Nisso, por curiosidade feminina, de quem é esse homem, né? Que fica, esse rapaz que fica me seguindo, ela vê ela na igreja, vê ela na praça, sabe? É muita coincidência, né? De onde eu vou, aí a tia fala, não é por mim que ele está aqui, né? Então ela começa a ter essa curiosidade de moça, né? Com quem é, assim, não é exatamente porque ele inspira alguma segurança, alguma paixão nela, a não ser essa curiosidade. Agora ela fica comovida com o desamparo dele, porque ela percebe que ele sofre por amor e tal. Aí depois, na página 73, vai voltar novamente, em flashback, a chegada do Juvenal, né? Então o doutor Juvenal Urbino estudou na Europa e tal. E aí ele também vai se apaixonar pela Fermina, né? Só que ele já é um homem prático, um homem estudado, né? Então, tipo assim, um bom pretendente para a família, coisa que o Florentino não é. Florentino, né? Por exemplo, a família, a mãe cuidou do Florentino, né? Não teve pai e tal, então essas coisas assim, vai contando a vida dele, né? Então o flashback é justamente para contar, assim como então a gente tem longas páginas de flashback para explicar, porque no meio da narrativa apareceu um tal de Florentino Arista, quem que é esse? Não estava falando do Juvenal? Aí apareceu o Florentino, aí vai aparecer essas trocas de cartas, né? Sempre com a ajuda da tia, né? A tia vai ajudando. E ao mesmo tempo que o Lourenço Daça vai negando esse relacionamento da filha, né? Ele vai lembrando também, você vê a narrativa dentro da narrativa, ele vai lembrando também da vida dele, de que ele também, né? Aí você entra aqui, ó, 25 anos depois, Lourenço Daça não se dava conta de que sua intransigência com os namoricos da filha era uma repetição viciosa da sua própria história. Aí você entra em história do Lourenço, que também chegou na cidade recentemente, né, na época do flashback, né, chegou na cidade recentemente com uma riqueza que ninguém sabe de onde essa riqueza, porque a menina estuda escola particular e tal, né? Então ele vai montando esses flashbacks, porque ele vai jogando a narrativa e você pensa, quem que são esses personagens? Aí ele joga o flashback porque ele cismou de começar a história no final, né? Então, em vez de começar a história lá no meio da série, né, igual ele fez o Oceano de Solidão. Oceano de Solidão é uma narrativa praticamente linear, né? Você começa lá com os primeiros casal, né? Os bandidos, aí vai seguindo lá as várias famílias, várias gerações e acaba, pronto. Então você seguiu 100, 120 anos, mais ou menos 120 anos, né? Oceano de Solidão, mas porque ali tem a Úrsula, né? Úrsula e Guarã, vive 120 anos mais ou menos. Mas é linear, você tem início, meio e fim, tal, os Laurelianos, os Arcádios e tal. Aqui não, aqui você vai indo, ele narra um pouco, aí ele reencontra. Só que ela não quer reencontrar com ele. E aí ele faz o flashback, como é que eles se conheceram, né? E aí o doutor Juvenal volta, né? No meio das várias revoluções, inclusive continuando com o Florentino aqui, vamos para confundo os nomes, né? Então, no Florentino, foi preso numa dessas revoluções, acusado de espião, porque ficava lá rodando a cidade e tal, tantos negócios todos. E aí, nessa época, volta o doutor Juvenal, né? O doutor Juvenal é formado na Europa, e ele volta, e aí ele é aquele, né? Ele também se apaixona por ela e ele vai ser aceito, né? Ele vai ser aceito, até porque a família, né? Tem um médico na família, né, responsável pelo hospital, vai ter um problema sanitário, que é a questão da cólera, né? A cólera é uma doença infecciosa, né? Questões de higiene mesmo, né? É o vibrião colérico que eles falam, né? Então, um problema da água, né? Água poluída, não tinha esgoto, não tinha tratamento de água, etc. Então, vai mostrando essa questão de que você joga. Então, você estava ali, você ficou ali mais de 60 páginas só cuidando do Florentino, e agora você vai ver mais como é que é a forma de. E o Juvenal você já conhece como é que é, né? A gente assistiu aqui os últimos dias dele, né? Assim, o que ele fez nos últimos dias. E aí, pelo trabalho, né? Porque o Juvenal é o homem de ação, né? Vamos dizer, é o alfa da história, né? O alfa da história, aquele homem que realiza, né? E aí atrai a Fermina justamente porque é um homem de ação. Enquanto que o Florentino é aquele homem que demora um ano para entregar uma carta, né? Assim, o cara que fica ali pensando, hesitando, aí precisa da ajuda a mãe dar uma força ali, e a tia cooperar, e tal, né? Então, vamos dizer assim. E aí que interessante que tem aqui os três que ao mesmo tempo que ela sofre uma idealização, né, o narrador não idealiza não idealiza o Florentino, né, essa questão dele ser muito romântico, né, aí o patrão dele quer levar ela lá na casa da luz vermelha, ele não quer ir e tal, né, quer manter aquele tom virginal da poesia romântica, do poeta romântico. Aí na página 86 o narrador é inclemente com ele, né, na página 86
em que, como ele descreve, né, aproveitou a pausa da convalescência para repreendê-lo pela passividade com que esperava a resposta à carta, né? Lembrou a ele que os fracos não entram jamais no reino do amor e que é um reino impiedoso e mesquinho e que as mulheres só se entregam aos homens de ânimo resoluto, porque eles infundem a segurança pela qual tanto anseiam para enfrentar a vida, né? Página 36. Aqui a relação de mãe e filho, né? Que ele está falando, referindo-se a transitorista, né? Então é interessantíssimo, né? Ou seja, o narrador, ao quanto o narrador mostra que ele idealiza a Fermina, a Fermina não idealiza o Florentino e o narrador também é assim clemente com o Florentino, né? E na verdade a gente não sabe para quem que o narrador está torcendo, né? Porque ele se limita a contar aqui o triângulo amoroso. Então, ou seja, nós estamos no século XX, em que há um reencontro após 51 anos, né? Aquelas datas, igual aquela chuva lá no Senhor de Solidão, né? Choveu tantos dias, tantas horas, ele gosta dessas coisas. E aí, aqui, aí vai mostrando, né, justamente, e aí nós vamos, no próximo vídeo nós vamos falar da parte final, que aí, ou seja, eles vão realmente resumir a vida de onde parou, porque agora o Juvenal, né, o doutor faleceu, né? Foi lá subir na laje no telhado pegar um papagaio e caiu, né? A gente viu lá. E aí agora o campo está livre, né? O campo está livre para o Florentino reconquistar aquela paixão da vida toda, né? Porque ele vai mostrando que como ele idealizou, né? Foi uma paixão não cumprida, ele não conseguiu cumprir essa paixão. Talvez se tivessem casado, estavam brigando igual a que ela e o Juvenal, né? Interessante, porque imaginando imagina o Romeu e Julieta tivessem casado, né? Então, tipo assim, a gente casado, mas a gente não sabe, o Romeu e Julieta não casaram, né? Então foi uma coisa efêmera, assim. Vamos fazer uma história, assim, não sei se já escreveram, né? O Romeu e Julieta casados, né? Vai ser outra história. Então, se ela tivesse casado com o Florentino, talvez a história seria a mesma coisa. A gente encontraria o casal nas páginas finais, né, iniciais brigando, e aí aparecia o Juvenal, né? Se fosse o contrário, né? O Juvenal que aparecesse no velório do Florentino para casar com a Fermina, para reencontrar a Fermina, né? Então, agora, o enredo é muito simples. Agora, o caso, como ele coloca várias narrativas dentro da narrativa, e ele faz vários floreios poéticos, líricos, metafísicos, né? Realismo mágico. Então a história vai aumentando, né? E é isso que é interessante. Não é muito o enredo que é o mirabolante, não é? É a forma como ele narra, né? Como ele mexe com os personagens, como ele cria imagens assim, né? Líricas. Ao mesmo tempo que vai contando a história da Colômbia, do Caribe, né? Essas revoluções, essas guerras, esses problemas sanitários, né? Os governos que se sucedem, as relações, né, do pai, né, mãe e filho, né? Porque o Florentino cresceu sem a figura do pai, né? Então, nós estamos aqui na página 180 e poucos, mas aí vai ter a parte, vamos nos concentrar na outra parte, que é a parte em que ela vai aceitar, né? A Fermina vai aceitar voltar, né? Com o Florentino, é isso? A parte, né? E aí, eu estou na parte 205, né? No dia em que Florentino Ariza viu Fermina Daça no ato da catedral, grávida de 6 meses, com pleno domínio de sua nova condição de mulher do mundo. Então, mulher do mundo, né? Então, ou seja, aqui ela já estava em casamento, né? Já estava com o Juvenal e tal. Então, e aí, é interessante que aí vai fazer esses flashbacks. Me interessa mais voltar à parte em que eles reencontram no futuro, né? No século XX, após a morte do Juvenal. E aí eles vão reassumir essa paixão, assim, né? Esse amor que ficou congelado no tempo 51 anos, né? Então isso aguarda a parte final, que é muita história, e Garcia Marques ele vai colocando história dentro de história, né? Assim, o estilo de narrador do Garcia Marques que faz diferença, ok? Então fica a dica aí, aguarde mais um vídeo, e aí vai ser o grande finale, né? A Fermina voltará finalmente, né? Nos braços do Florentino Ariza, né? Ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.